Está no ar o programa Café com Leite, com o Dr. Francisco Leite. Boa noite. É comum nos dias atuais a procura por uma correção no corpo, em especial as mulheres que buscam o encontro com a melhoria de sua beleza. Pensando nisso, o programa Café com Leite convidou 2 profissionais médicos especialistas em cirurgia plástica para conversar. Nosso tema, cirurgia plástica. Nossos convidados, Dr. Alessandro Ebara e Dr. Romeu Feitosa. Apoio Água Mineral São Geraldo, Laboratório Lamic, Azul Entulhos, Indústria de Pães Pão Nosso, Marmoraria Juazeiro, Cola Maluca, Juaço e Uniodonto. Boa noite, doutor Alessandro, é uma honra tê-lo aqui em nosso programa. E eu queria começar esse nosso bate-papo aqui querendo saber do senhor o que é uma definição mais prática para o nosso telespectador, o que é cirurgia plástica. Porque se comenta, se conversa no mundo alheio à medicina apenas de se é fácil, vamos fazer uma cirurgia plástica, geralmente no meio feminino, né? Mas o que é uma cirurgia plástica? Bem, primeiramente, boa noite, doutor. A gente está agradecido por ter essa oportunidade de estar aqui, né? Falando um pouquinho sobre a cirurgia plástica. E assim, a cirurgia plástica, a definição dela, na verdade, é qualquer cirurgia que visa trazer algum benefício para o paciente, seja ele de puramente estético ou reparador, né? A gente dentro da cirurgia plástica costuma dizer cirurgia plástica estética reparadora, né? E muitas vezes essas coisas às vezes se confundem. Algumas cirurgias são mais puramente estéticas, outras mais reparadoras, né? E algumas são as duas ao mesmo tempo. Eu poderia dizer que aquela reparadora é uma necessidade para o organismo? Isso, assim, a reparadora ela traz um benefício funcional à pessoa, ela não um benefício para a saúde dela, na verdade, né? A estética é para a pessoa poder viver com aquela alteração o resto da vida sem nenhum problema, né? Não ia acarretar nenhum prejuízo à saúde dela. Já a reparadora não, ela tem um benefício à saúde do paciente, né? E essa estética vai ser simplesmente eu quero fazer e faço, e vou ao profissional. A cirurgia estética ela parte quase sempre do paciente, né? Da incômodo que aquilo traz a ele, e procura o profissional para poder saber se há alguma forma de aquilo melhorar, né? E nós como profissionais, né, consultamos e fazemos anamnese e dizemos se há a possibilidade daquilo ser melhorado ou não, o quão pode ser melhorado, né? Mas sempre parte do paciente, né? Do que incomoda pessoal, ele. Né? Incomoda. Doutor Roma, é uma honra também recebê-lo aqui no nosso programa, né? Grandes profissionais da cirurgia plástica. Eu queria que o senhor me dissesse o que é um defeito congênito no ser humano, nas pessoas, no corpo. Boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez. Na verdade, um defeito congênito é aquela alteração, aquela patologia que o cliente, o paciente, já nasce com ela. Então, quando você nasce com uma certa deformidade, é que a gente chama aqui de congênito. Já nasce com defeito, aquele problema que antigamente, hoje não se tem mais, né? Aquele problema que as pessoas tinham nos lábios, né? Aquilo é congênito. É uma formação congênita que ainda continua tendo, só que uma demanda bem menor e que é corrigido bem precoce. É possível detectar esse problema ainda no ventre? Hoje em dia teve o avanço da ultrassom 3D e 4D, então é possível, através do ultrassom, você já tem um diagnóstico prévio, intraútero, que existe realmente essa conformação. Muito bem. Cirurgia plástica é o tema de hoje do programa Café com Leite. Nossos convidados, Dr. Alessandro e Dr. Romeu Feitosa, aqui no programa Café com Leite, falando em saúde. Vamos falar no melhor laboratório de análises clínicas da região do Cariri. Falo do Laboratório Lamic. O Laboratório Lamic, preocupado com a sua saúde e alinhado com as inovações em análises clínicas, traz para a região do Cariri uma novidade até hoje só vista em bancos de sangue. O Laboratório Lamic é pioneiro em tipagem sanguínea por aglutinação em coluna. O Laboratório Lamic fica na rua Padre Cícero 759, no centro de Juazeiro do Norte, e disponibiliza também os seus exames através do site laboratoriolamic.com.br. Laboratório Lamic é excelência em análises clínicas. Lembrando que a partir de agora você também pode nos assistir no nosso aplicativo, o programa Café com Leite. Olha, e pouco mais de 450 pessoas já baixaram o nosso aplicativo. Falta você. Queremos chegar a 1000 pessoas e você faz parte do nosso grupo. São 1000 pessoas que hão de baixar o nosso aplicativo. Você também pode nos assistir no site programacafécomleite.com.br. Doutor Alessandro,
Lipoaspiração, se comenta tanto nas mídias, e as mulheres geralmente enfrentam essa batalha da lipoaspiração, geralmente, né? Os homens também, mas numa quantidade menor. É seguro essa cirurgia? Qualquer cirurgia, não só a aspiração, né? Toda cirurgia plástica, não só cirurgia plástica também, outras especialidades também, né? Existem os riscos, eles existem. Né? Os riscos zero costumam dizer não fazer. Né? Ela é segura na medida em que você faz a anamnese correta do paciente, e é um paciente que não tem comorbidade com tensão, diabetes, problemas de tireoide que não sejam tratadas, geralmente pacientes que fumam, que estão muito acima do peso, então usam medicamentos que precisam ser suspensos e muitas vezes não são suspensos antes de cirurgias. Esse tipo de associação é que aumenta muito o risco da cirurgia. Quando o paciente não tem esse tipo de associação, o risco ele existe. Né? É inegável que ele existe, mas ele é muito, muito baixo. Muito baixo. A questão também do interesse da pessoa esteticamente que deseja fazer uma cirurgia. Há uma orientação do profissional no sentido de aguardar, de um preparativo psicológico para que você faça essa cirurgia, ou o paciente estando em perfeito estado, no dia seguinte ou na semana seguinte já vai? Existem muitos profissionais que têm um acompanhamento de psicólogos e até às vezes de psiquiatra. Né? Na nossa clínica não costuma encaminhar não, mas assim, costuma conversar bastante com o paciente para captar um pouco da expectativa que a paciente tem de torno daquela cirurgia, quais são os motivos que estão levando ela a querer fazer aquela cirurgia, se é por ela mesma, por melhor da própria autoestima. Porque muitas vezes o que causa o problema é isso, a paciente não tem uma expectativa real do que pode ser feito. Quando o médico não capta isso, não tem sincronia, é que isso tem uns problemas no pós-operatório. O resultado às vezes não é atingido, ou então às vezes é atingido, fica excelente, mas não é o que é atingido. E o paciente também não obedece às regras pós-cirúrgicas, né? Costumo dizer também que 80% do resultado é o trabalho nosso, 20% é o dela no pós-operatório, são os cuidados pós-operatórios. Eles não forem observados corretamente, não se chega a 100%. Doutor Romero, e quais são as cirurgias mais comuns na sua clínica? Vocês? Eu acho que não só na nossa clínica, mas como um todo, as cirurgias mais procuradas são lipoaspiração e prótese mamária. Eu acho que são as cirurgias mais procuradas em toda a clínica de estética. Aquilo que a Alessandra estava comentando agora, sobre essa frustração que às vezes ocorre com o paciente, a grande maioria das vezes é por uma anamnese não bem feita. Então, quando você conversa bem com o paciente durante a consulta e você explica todos os prós e os contras que existem durante uma cirurgia, então o paciente já vai para a cirurgia sabendo das possíveis complicações que ele possa ter e dos possíveis resultados que ele possa vir a ter. Então, é muito comum hoje em dia a gente ver essa comparação entre pacientes a respeito de resultado. Então, a pessoa fez uma cirurgia e tende a comparar o resultado com a amiga dela, com a mãe, com a irmã, enquanto a pele é diferente, a questão de peso é diferente. Então, nunca você pode estar comparando resultado, cada paciente. Então, existe muito isso na cirurgia plástica, que é a frustração do resultado. Às vezes, é uma superação para mais, mas às vezes para menos também. Então, quando você tem uma anamnese bem feita, e você esclarece um pouquinho o paciente, então ele já vai mais ciente do que pode ser feito durante a cirurgia plástica. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito comum que tem muito hoje em dia, é isso. É uma falsa idealização do que possa ocorrer da cirurgia. Então, o paciente às vezes almeja um resultado que não é possível de acontecer. Ele procura uma perfeição que às vezes não tem como ser feito, entendeu? Eles procuram o máximo que às vezes não é possível, por ter uma pele ruim, por ser um paciente que já perdeu muito peso. Tudo isso interfere um pouquinho no resultado. Então, existe muito isso. E tudo isso tem que ser orientado. Ou seja, esses 20% que o doutor Alessandro falou é muito importante, ou seja, o pós-operatório, os cuidados que o paciente tem que ter. Esses 20% que a Alessandro comentou agora está relacionado ao cuidado que o paciente tem que ter no pós-operatório. A medicação que o paciente toma, o antibiótico que ele vai estar usando, o anti-inflamatório, o repouso que ele tem que ter no pós-operatório, o uso da cinta, a drenagem. Então, é um somatório de coisas para que o resultado venha a ocorrer do jeito que a gente deseja, entendeu? O simples fato da parte externa estar cicatrizada não quer dizer que eu estou bem. Exatamente. Tem todo um contexto que tem, né? Doutor, e a mamoplastia é comum? É uma cirurgia bem comum e existem vários tipos de mamoplastia. Tem a mamoplastia redutora e tem a mamoplastia de aumento.
Então, no caso, a mamoplastia de aumento, quando você faz o implante de uma prótese de silicone, é uma das cirurgias mais procuradas nas clínicas de cirurgia plástica. E existe também a mamoplastia redutora, que é quando a paciente tem uma mama grande e quer reduzir e suspender a mama também. Que dependendo dessa mama, que a gente chama de gigantomastia, a paciente pode ter alguma repercussão sistêmica, como problemas de coluna, dor postural, que isso é uma das indicações para ver uma redução mamária também. Joaço Atacadista apoia o programa Café com Leite, junto, melhor e maior distribuidor de aço e ferro do Cariri. A maior variedade em ferro e aço para sua construção ou serralheria, você encontra no mais novo, amplo e moderno atacado do Cariri. Estou falando da Joaço Atacadista. Telhas, treliças, metalon, vergalhão, chapas de zinco e tantos outros você só encontra na Joaço Atacadista, que fica na Avenida Leão Sampaio, 2079, no bairro Lagoa Seca, aqui em Juazeiro do Norte. Faça o seu orçamento através do site joaço.com.br. Joaço Atacadista. Nosso produto é aço, nosso forte é você. Então, Alessandro, vamos aqui, tem um tema, eu me permito usar esse termo, orelha de abano. Eu, quando criança, tinha uma orelha muito grande. Ou melhor, não diminuiu, eu acho que eu cresci e a orelha ficou um tamanho normal, equiparado ao meu corpo. Mas eu pergunto, é comum crianças ou pessoas mesmo, adultos, terem uma orelha um pouco crescida ou maior, não sei? É bastante comum esse cirurgia de orelha de abano, né? Tanto crianças quanto adultos fazem a cirurgia. Crianças a partir dos 6 anos, né, nós recomendamos que seja feita a cirurgia, porque com 5, 6 anos a orelha já tem um crescimento, eu acho que é do tamanho de adulto. Qual seria o tamanho exato, assim, para a criança não crescer traumatizada, para se fazer a cirurgia? Essa idade, de 5, 6 anos, quando a orelha já está com um tamanho quase de um adulto, né? E também antes da idade escolar, quando ela ainda vai entrar na escola. Então sofreu os cursos que é chamado de bullying, né? Exato. Mas o fato dele ter uma idade de 15, 20 anos, isso não faz diferença, dá para fazer, só que com alguma... O que muda quando você é adulto é que a recidiva, né, quando você faz a cirurgia, pode haver casos que a orelha volta um pouquinho, né, um pouco para fora. A recidiva é maior em adulto. Mas veja só, quando há a redução e há um trauma, eu posso amanhã fazer com que seja diferente, ou seja, aumentar o tamanho da orelha? Aumentar o tamanho da orelha, não. Doutor Alessandro, e aquela pequena ruga, chamado como conhecido mais como pé de galinha? Eu estou aqui muito popularmente porque o nosso telespectador, eu preciso chegar na casa dele e saber, fazer com que ele entenda a nossa conversa. A conhecida pé de galinha, as rugas que geralmente as mulheres se preocupam muito com a idade, é comum? Ou seja, é possível corrigir? É muito comum, bastante comum. Os pés de galinha, eles começam a se formar, né, a partir dos 30 anos, 40 anos. Então, nesse início, a gente chama de rugas dinâmicas, né? Elas só aparecem quando você, na verdade, contrai a face, né? Com a face em repouso, parada, ela não aparece. Na fase que elas são rugas dinâmicas, você usa a toxina botulínica, né? Que você aplica essa substância que enfraquece a musculatura e quando você contrai o rosto, elas não aparecem mais, né? Ela tem um prazo, na medicação ela dura em torno de 4 a 6 meses e após isso ela tem que ser refeita. Mas eu estou mesmo sendo feita, a idade não pode negar, a idade, infelizmente, ela vai se aproximando, ela volta, mesmo fazendo uma cirurgia, usando todos os meios de tratamento, ou seja, seria uma prorrogação? Ela retarda o tempo em que essas rugas vão ficar estáticas, na verdade, né? Se elas ficariam bem aparentes aos, digamos, 45 anos, elas vão ficar bem aparentes aos 55 anos. Porque o Botox, da mesma forma que ele enfraquece a musculatura, essa musculatura ela sofre uma pequena atrofia, então ela perde um pouco da força, né? Seria um dos pontos-chave para a autoestima feminina? Fazer essas correções? É uma das coisas, né? É um procedimento que ele é um procedimento ambulatorial, é feito no consultório, assim, é bem rápido, bem simples, né? Complicações quase nenhuma, e acarreta assim, um resultado bem satisfatório. O único problema dele que dizem é que dura 6 meses, né? Mas tem algum estudo científico que caracteriza, que prove que dura 6 meses, mais que isso? O próprio efeito da medicação, né? Em torno de 4 meses a musculatura já vai voltando à contração
normal, começa a se movimentar com 5 meses. Mesmo, né? É aceitar. Faz de novo, né? Cirurgia plástica é o tema de hoje do programa Café com Leite. Nossos convidados, Dr. Alessandro e Dr. Romeu Feitosa, aqui no nosso programa. Dr. Romeu, essa questão dos lábios, tem gente que querem ficar com os lábios mais abertos, maiores, geralmente as mulheres, né? Eu sempre faço referência às mulheres porque é mais comum. Esse tipo de cirurgia é comum também, procurado pelas mulheres? Na verdade, a gente não considera o preenchimento labial como uma cirurgia, e sim como um procedimento estético, na verdade, que é feito a nível ambulatorial, normalmente é feito em consultório médico. O que acontece hoje em dia é um exagero da quantidade de volume que é colocado e que desconfigura um pouquinho a face do paciente. Então, cada vez mais a cirurgia plástica, ela busca algo mais natural um pouco e que não modifique muito a expressão do paciente. Então, o preenchimento labial é feito com uma substância que é o que a gente usa, que é o ácido hialurônico. Existem vários tipos de preenchedores, mas o melhor preenchedor que tem, o ácido hialurônico, é um procedimento que é feito com uma certa rotina e é um procedimento bem seguro, desde que seja feito com um material bom e em um local asséptico, entendeu? Que tenha feito uma asepsia correta, uma anestesia em um consultório médico, que também hoje em dia a gente vê que é uma banalização muito grande do uso de preenchedor. Então hoje a gente vê dentista fazendo preenchimento, a gente vê esteticista fazendo preenchimento, que não tem uma real noção da anatomia, da forma estética harmônica de um rosto como um todo, e por questão de preço, a gente vê que é uma banalização muito grande hoje em dia. Sobre isso, mas é um profissional, né? Pode que existem preenchedores que eles não são absorvíveis e que a longo prazo pode acarretar uma complicação muito grande. Então tem muito paciente que com preenchimento labial eles usam metacrio, outras substâncias que pode ter necrose labial e tendo uma complicação de um preenchimento, a recuperação, o tratamento para corrigir é muito mais complicado, entendeu? Mais caro, diga-se de passagem. E bem mais caro para conseguir. E nunca fica um resultado tão bom. Por melhor que fique, deixa a desejar um pouquinho. Esse tipo de... Eu poderia considerar uma cirurgia? Não. Só um procedimento, né? A gente não considera como uma cirurgia. É um tratamento estético ambulatorial. É um procedimento estético ambulatorial. Por ser estético, por ser um desejo da pessoa, do ser humano, isso pode amanhã ser desfeito. Sempre vem a minha preocupação, porque eu vejo em algumas situações onde, quando se coloca uma prótese mamária, geralmente com um determinado tempo precisa ser revisto, pelo menos é o que eu escuto. Quando faz um preenchimento labial, de repente, após um determinado tempo, precisa ser revisto. Procede isso? É o seguinte, existem vários tipos de preenchedores. Existem preenchedores que são absorvidos, existem preenchedores que não são absorvidos. Então, a gente dá prioridade para preenchedor absorvido, que dura em torno de um ano e alguma coisa, que é o tempo de absorção do organismo, que normalmente é o ácido hialurônico. Mas existem preenchedores que não são absorvíveis e que a longo prazo ele pode haver formação de granuloma, um endurecimento do lábio, que muitas vezes não tem como ser corrigido. Diante dessas cirurgias, em especial na face, aquela para rejuvenescer, aquela em que eu quero ficar mais jovem, garotão, existe uma idade preferencial para que isso ocorra? Hoje, com uma correta alimentação, as pessoas estão procurando ter um hábito de vida mais correto. Então a tendência é que haja um alargamento maior, uma idade mais avançada para se procurar fazer a cirurgia. Muito embora, quando a ritidoplastia, que é esse procedimento de rejuvenescimento facial, ele é feito com o paciente numa idade muito avançada, já modifica um pouquinho mais a expressão facial do paciente. Então a tendência hoje em dia é você fazer um primeiro lift facial, um mini lift, um pouco mais precoce para evitar uma cirurgia mais grosseira e que modifique tanto o paciente a longo prazo, entendeu? Então é uma cirurgia que é bastante feita. Hoje em dia também com o advento do botox, de preenchedores, então essa cirurgia se torna um pouquinho mais, enquanto os pacientes normalmente fariam 50, 60 anos, ela hoje você continua fazendo com 50, 60 anos, só que com um resultado final melhor. Então hoje em dia tem um laser, porque na verdade o rejuvenescimento facial é um conjunto de fatores, não é uma cirurgia só
que vai tornar o paciente mais jovem. É um protetor solar, é uma alimentação correta, é um acompanhamento com o dermatologista, com cremes tópicos. Então, é um conjunto de coisas que favorece para que tenha um resultado bom pós-operatório. E de fato permaneça fixe. E que permaneça por mais tempo. Exato. Então, quando você faz uma cirurgia plástica facial ou corporal, que você tem um acompanhamento, tem um hábito alimentar correto, uma qualidade de vida melhor, então aquele resultado tende a perdurar por mais tempo, com certeza. É o programa Café com Leite, conversando sobre cirurgia plástica com os doutores Alessandro e Dr. Romeu Feitosa, aqui sempre trazendo um tema novo, um tema para você, telespectador. E agora eu vou convidá-los a saborear uma água, a melhor água mineral do Brasil, a água mineral São Geraldo. E eu faço questão de servir aqui aos nossos convidados. Doutor Alessandro. Doutor Alessandro Ebara, né? E doutor Romeu Feitosa. Faço questão de servir essa água, que é a melhor água que tem, viu? Melhor água mineral do Brasil. Enquanto preparo esse café aqui com a deliciosa água mineral São Geraldo, quero falar para você que 70% do nosso organismo é composto por água. Assim sabemos que ela é essencial para as nossas vidas. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região. Reconhecida pela sua qualidade e pureza, a água mineral São Geraldo, essa sim, é genuinamente juazeirense. Inclusive, esse nosso café foi preparado com a água mineral São Geraldo. E eu faço questão de servir aos nossos convidados, doutor Alessandro e doutor Romeu. Vamos agora saborear esse cafezinho aqui, chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. Não saia daí. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço, contando com uma ampla estrutura e um atendimento realmente diferenciado, com total agilidade e rapidez na entrega. Além disso, dispomos de flexibilidade nos prazos e nas condições de pagamento. E atendemos a todo o Cariri e regiões circunvizinhas. Venha fazer um orçamento. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Nossos convidados, doutor Alessandro e doutor Romeu Feitosa, conversando com a gente sobre cirurgia plástica aqui no programa Café com Leite. Sempre um tema novo, sempre despertando a curiosidade dos nossos telespectadores e levando informações. Doutor Alessandro, o que é aquele conhecido queixo duplo, né? E existe algum tipo de cirurgia para corrigir isso? O queixo duplo, né, ou papada, mais vulgarmente conhecido, né, geralmente é aquele acúmulo de gordura que fica embaixo do queixo. Gordura. Gordura e muitas vezes pele também. Então, assim, a cirurgia ela se baseia basicamente na lipoaspiração desse excesso de gordura. Né, onde você faz uma pequena incisão aqui embaixo do queixo e às vezes atrás da orelha, onde você retira esse excesso de gordura. Quando existe um excesso de pele também, então é removida a gordura através de lipoaspiração e a pele através de incisões colocadas retroauriculares, atrás das orelhas. Existe essa remoção dessa pele e você consegue puxar essa pele excedente embaixo do queixo de forma que aqui fique mais harmônico, fique mais liso. Né? Mas é possível essa correção? Isso é muito feito, é muito comum. Aquele inchaço nos olhos ou excesso de pele nos olhos, porque muitas vezes você
se cria esse excesso de pele sobre os olhos, né, entre a sobrancelha, isso também é passível de correção? A cirurgia é considerado um problema? A cirurgia de pálpebras ela é muito comum. A gente costuma, de pálpebra, no caso. O termo técnico é blefaroplastia, né, e comumente chama de cirurgia das pálpebras, né? Então a gente costuma fazer muito, a cirurgia é bem corriqueira, né? Muitas vezes a gente faz até em caráter ambulatorial, né, no consultório, em pacientes mais novos, né, em pacientes mais idosos que têm às vezes uma pressão alta, a gente costuma fazer em ambiente hospitalar, onde há um pouco mais de segurança. Então é uma cirurgia que você remove esse excesso de pele, né? É uma característica da cirurgia que ela inicialmente é uma cirurgia estética. Mas se ela for muito postergada, esse excesso de pele, essa flacidez, ela vai crescendo de tal forma que às vezes impacta nos cílios, né? E ocorre uma inversão. Porque ela se gera por algum procedimento atípico ou porque a idade mesmo diz que está ficando... Pela idade, pela flacidez dos tecidos, da pele, com a ação da gravidade, ela vai caindo, né? Então, junto com essa pele também existe, às vezes, um excesso de gorduras, né? De gordura em volta do olho que causa esse olho um pouco, digamos assim, inchado, né? Com uma aparência de sono. Existe algum tipo... o senhor disse que era a nível de ambulatório, né? Existe alguma anestesia especial para isso? Ambulatorialmente faz só anestesia local, né? Em ambiente hospitalar se faz anestesia local e também a sedação, né? Doutor Romeu, e na questão do rejuvenescimento? Eu quero saber isso porque eu quero ficar mais jovem. Então eu quero saber essas informações, eu quero ficar mais jovem, nossos telespectadores também, eu quero todo mundo novo, para nós vivermos muitos anos assistindo o programa Café com Leite. É necessário, por exemplo, alguma dieta especial para fazer esse tipo de cirurgia? Por exemplo, emagrecer, perder peso, coisa desse tipo? Dependendo da cirurgia a ser feita, existe sim. Então, até a abdominoplastia, a lipoaspiração, existe um percentual de gordura que se possa ser retirado durante uma cirurgia. Então, para que o paciente possa realizar essa cirurgia, ele tem que estar com um percentual de gordura ideal para se submeter ao procedimento cirúrgico. E para a mama também tem que ter um percentual de gordura ideal. Em relação ao rejuvenescimento que tu fala facial, o paciente tem que ter um hábito de vida correto, na verdade. Tem que ter uma alimentação rica em proteína, pobre em carboidrato, tem que ter uma alimentação mais balanceada um pouco. Mas a alimentação sim está diretamente relacionada a um bom resultado em cirurgia e a uma demora mais no envelhecimento facial. Esse procedimento é demorado ou é a nível de ambulatório também? O procedimento, a lifting facial? Sim. Não, é um procedimento que é feito a nível de hospital, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia do pós-operatório, é uma cirurgia bem indolor, mas é um procedimento grande, que tem um tempo cirúrgico longo e que tem que ser feito a nível hospitalar, realmente. Ele pode ser feito com anestesia local e sedação, ou pode ser feito com anestesia geral, mas os dois têm que ser feitos a nível hospitalar. Peço permissão aos doutores aqui, mas eu preciso falar na melhor marmoraria do Juazeiro, Marmoraria Juazeiro, né? Você conhece a Marmoraria Juazeiro? Não vou apresentar para você, porque afinal de contas, acabamentos em granitos, imóveis com preço, qualidade, condições de pagamento e atendimento diferenciado, você só encontra lá, sim, na Marmoraria Juazeiro, que agora também conta com móveis planejados. Por isso, não precisa mais você sair por aí procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Afinal, você vai encontrar tudo num só lugar. Na Avenida Padre Cícero 4442, ali na rodovia Juazeiro Crato, em frente ao Detran. E atende também pelo telefone 3571-1551. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis, tradição e credibilidade. Eu não posso deixar de lembrar a você, tá vindo aí, Joá Pedras Conceito, mais um empreendimento da Marmoraria Juazeiro. Lembrando que você pode nos assistir no nosso aplicativo, programa Café com Leite, você baixa lá no Google Play e nos assiste. Cola Maluca, adesivo instantâneo, está com o programa Café com Leite. Quem na sua casa ou empresa não possui aquele pequeno objeto que quebrou e você pensou em jogar fora? Agora não precisa mais você se preocupar. Se você quer colar cartolina, madeira, couro, plástico, porcelana, borracha, metal ou qualquer outro produto, fica tranquilo, chegou no Cariri a Cola Maluca, uma bisnagazinha simples, com furo automático, com uma tampa de proteção química antiaderente e a qualidade aprovada, você só encontra nela. Em quem? Na Cola Maluca Adesivo Instantâneo. Por isso, procure nos melhores supermercados da região.
Se ainda não tem naquele próximo da sua casa, fica tranquilo, é só ligar 0800 793330. Vou repetir, 0800 793330, faça já o seu pedido. Cola Maluca, adesivo instantâneo. Doutor Roma, agora vamos para... O senhor falou ainda há pouco sobre a cirurgia de mama, onde ela pode ser redutora ou para inclusão, eu poderia usar esse termo, para aumento, né, da mama. Agora, a partir de quantos anos, por exemplo, pode haver tanto a redução como o aumento da mama? É uma pergunta boa, realmente. Normalmente a gente não costuma fazer nenhuma cirurgia estética ou reparadora em paciente menor do que 18 anos. Na reparadora não, a gente abre algumas exceções. Mas estética, normalmente a gente opta por fazer pessoas acima de 18 anos que já têm uma maturidade corporal formada, para que a gente saiba até que ponto a gente pode diminuir ou até que ponto a gente pode aumentar. Com raras exceções, a gente faz mamoplastia redutora em pacientes abaixo de 18 anos, então tem que haver um consentimento dos pais para essa cirurgia, tem que ter algum malefício daquela mama para a vida do paciente para que ele possa se submeter à cirurgia. Mas de uma forma geral, após os 18 anos. Tem risco? Tem. Todo procedimento cirúrgico tem risco. Então, quando se fala em cirurgia, por isso que não pode haver uma banalização muito grande de cirurgia, que as pessoas acham que pelo fato de ser cirurgia plástica, não existem complicações. Existem. Muito mais baixo do que se imagina. Então, a gente estava até comentando isso aqui agora há pouco. A quantidade de cirurgia plástica que é feita no Brasil por ano, acredito que seja em torno de 200 mil cirurgias por ano. Então, quando se há uma complicação em cirurgia plástica, a difusão é muito grande e todo mundo fica sabendo que houve. Então, se acha que a taxa de complicação é muito maior do que na realidade é. Muitas vezes, quando se apura o caso, é um paciente que... Aquelas questões que eu falei no início. Né? Não, que na verdade não, que desobedecem aquilo que eu falei no início. São pacientes que estão acima do peso, que têm outras doenças, tomam remédio para emagrecer, associam muitas cirurgias ao mesmo tempo, o tempo cirúrgico fica muito longo, fazem cirurgias em ambientes não adequados, às vezes o profissional não é nem cirurgião plástico, é de outra especialidade, faz algum curso e se mete a fazer cirurgia. Aí você vai checar isso daí e tem esse tipo de coisa. Mas até lá já tem criado assim uma polêmica. E assim, às vezes os pacientes procuram um cirurgião, uma cirurgia plástica, pelo custo. Então, quando a cirurgia plástica tiver um custo muito baixo, pode desconfiar que é porque não está sendo a nível hospitalar, não está vendo anestesista, não tem uma equipe multidisciplinar que é para ver realmente. Então, quando a gente vê uma complicação em cirurgia plástica, que é muito comum acontecer no Rio, em São Paulo, aqui é bem mais difícil, está acontecendo, mas que você vai atrás do que aconteceu, vai ver que é uma paciente que não tinha uma anamnese bem feita, era um paciente que fazia uso de drogas, que não perdeu o peso que era para perder. Então, outra coisa que a gente tem batido muito na tecla é o fato de não associar cirurgias. Então, quando tem 2 cirurgias muito longas, não devem ser associadas. Então, faz uma cirurgia e após 4, 6 meses, 1 ano, faz a segunda cirurgia. Então, o paciente tem o hábito muito imediatista de querer resolver tudo de uma vez só. Aí quer fazer mama de uma vez, abdômen ao mesmo tempo, face, nariz. Então, existe um limite de cirurgias e de tempo cirúrgico para ser feito. Então, isso é muito importante. Quando a gente respeita esses padrões, quando a gente tem um pré-operatório bem feito, com a anamnese bem feita, o paciente com os exames em dia, uns exames bons, é um paciente que não fuma, que não está fazendo uso de drogas, que não usa um anticoncepcional, que está no seu peso correto, que não nega ao paciente, ao médico, nenhuma informação. Então, quando você tem isso em mãos, o risco de uma complicação é bem mais baixo, entendeu? Não tem como a gente dizer que é isento de complicações, não tem. Extrair um dente pode ter, extrair uma unha pode ter, fazer uma endoscopia. Então, qualquer procedimento cirúrgico tem risco de complicações, fato. Só que quando você tem esse arsenal que eu te falei agora há pouco em mãos, então você fica bem mais seguro para não ter uma complicação nem durante a cirurgia, nem no pós-operatório também. É porque é bom falar mal, sabe? É bom quando as pessoas... Da mídia fala de cirurgia plástica, né? Fala mal de cirurgia plástica. Todo mundo gosta de comentar quando tem uma complicação. Existem 1 milhão de sucessos em cirurgia plástica. Quando tem um insucesso, aquele 1% que muitas vezes sobressai todos os outros. 80% é culpa do próprio paciente, né? Eu não diria... 100%. Você tem uma ideia, há uns 5 anos atrás, no CRM do Rio de Janeiro, no CREMERG, havia, acho que em torno de 97 inquéritos instaurados contra procedimentos não satisfatórios em cirurgia plástica, né?
Desses 97, 5 os médicos eram cirurgiões plásticos mesmo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Os outros 92 não eram cirurgiões plásticos. A gente vê muito em capital, aqui nem tanto, mas em capital aqui a gente já vê dermatologista fazendo lipoaspiração, vê dentista fazendo preenchimento facial, coisas que ele não tem um preparo para aquilo. Então, se você não tem estrutura para saber corrigir o procedimento que você fez, caso ele dê errado, você não pode fazer o procedimento. Então, se um dermatologista fazendo a lipoaspiração tiver uma complicação, ele não tem amparo, ele não tem base para poder corrigir a complicação que venha a ter. Então, como é que ele faz? O prejudicado vai para a mídia, ele não diz quem fez. Exatamente. Morre um paciente de uma cirurgia plástica. Então, uma complicação, mas ninguém vai atrás de saber o que tem por trás daquilo que levou àquela complicação, entendeu? Mas o programa Café com Leite não é assim, não. O programa Café com Leite vai atrás. Quer saber dos mínimos detalhes e com certeza vai levar uma informação precisa para o nosso telespectador. Então, agora vem a pergunta: e o homem? É comum fazer cirurgia de mama? Cada vez mais a procura masculina por procedimento estético tem aumentado realmente. Ainda não se compara ao percentual de homens e de mulheres, a mulher bem à frente, mas cada vez mais a gente tem observado uma grande procura de homens em consultório de cirurgia plástica. Eu acho que o procedimento mais realizado por homem é a toxina botulínica, e de cirurgia plástica é a rinoplastia, a cirurgia do nariz, pálpebra é outra cirurgia que tem bastante procura pelo homem, e preenchimento, toxina botulínica é uma coisa que é bem... Hoje o implante capilar também é outra cirurgia que é bem difundida e procura bastante, e procurada pelo homem. Então, cada vez mais o homem tem procurado mais bonito e mais o homem metrosexual, como fala hoje em dia, né? Então, cada vez mais o homem tem procurado se sentir melhor também. Essa questão de massa... É autoestima, né? Então, exato. Não só a mulher, até a própria mulher está estimulando o homem a procurar também a cirurgião plástico para fazer. Cirurgia plástica é o tema de hoje do programa Café com Leite. Os nossos convidados, doutor Alessandro Ebara e doutor Romeu Feitosa. Acertei, né, doutor? Seu nome? Ebara? Acertou. Alessandro Ebara, aqui, eles que são cirurgiões plásticos aqui no nosso programa, conversando, nos dando uma verdadeira aula de cuidados acima de tudo do que fazer. E agora vou convidá-los a saborear mais uma água mineral São Geraldo. Nossos convidados, doutores Alessandro Ebara e doutor Romeu Feitosa. E agora eu vou preparar mais um café com a água mineral São Geraldo. Vou preparar esse café com a água mineral São Geraldo para os nossos convidados, e nesse intervalo vamos saborear um cafezinho com um delicioso pão da indústria de pães Pão Nosso. Portanto, se você tem o hábito de tomar café pela manhã com aquele pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. A indústria de pães Pão Nosso conta com uma variedade de produtos que vão deixar você com água na boca. Pão de forma, hot dog, hambúrguer, torrado, dentre tantos outros, você só encontra na indústria de pães Pão Nosso. Por isso, não perca mais tempo, faça já o seu pedido no telefone 35716313. Indústria de Pães Pão Nosso fica localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro. Indústria de Pães Pão Nosso, é uma honra lhe servir. E agora eu também tenho a honra de servir os nossos convidados com mais um cafezinho, café sem nome. Esse café ainda não tem nome. Vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. Não saia daí. Cola Maluca. Cola até o que você nem imagina. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87.
Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Café com Leite, conversando aqui com os doutores Alessandro Ebara e doutor Rômel Feitosa, eles que são cirurgiões plásticos, com esse tema tão relevante para a nossa sociedade comum, utilizado, esperado, buscado pelas mulheres do Cariri, fazer uma cirurgia plástica, ficar mais jovem, mais bonita, né? Agora, se você quiser ficar bem informado com a legislação federal, não tenha dúvida, acesse o site leite.com.br. Eu te asseguro, é o melhor site de informações de legislação da região do Cariri, leite.com.br. Você fica atualizadíssimos, inclusive você pode ter acesso ao informativo Leite Contabilidade. Olha, as informações do mês de março aqui, espetaculares. Você tem a certeza, se quiser ficar bem informado, acesse o site leite.com.br. Se não, visita lá a Rua Delmiro Gouveia 163 e pegue o seu exemplar. É grátis, não custa nada. Lembrando para você que estamos falando em saúde. Saúde bucal também é importante. Eu não posso deixar de dizer que a Uniodonto cuida da sua saúde bucal e está com o programa Café com Leite. Você sabia que um belo sorriso abre muitas portas? Pensando nisso, a Uniodonto veio ao Cariri e instalou-se na Rua Padre Cícero 418, ali próximo à Praça Padre Cícero. A Uniodonto conta com uma equipe de profissionais extremamente qualificados e um ambiente confortável para lhe atender. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, não esqueça, vá direto à Uniodonto. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187 e veja qual o melhor plano de saúde bucal para você e sua família e, acima de tudo, que caiba no seu bolso. Uniodonto Cariri. Doutores, essa cirurgia de mama é comum na procura pelas mulheres, né? E vem a questão, as contraindicações, eu não sei se a pergunta seria as contraindicações ou os problemas que podem ocorrer, se é necessário a substituição das próteses com um determinado tempo, se isso pode provocar algum problema futuro à mulher usuária da prótese. Outra pergunta bem interessante também. Cada vez mais a busca por um implante mamário de prótese de silicone, ele vem aumentando ao longo do tempo. E uma dúvida muito comum é se a prótese mamária, se ela interfere na amamentação, se interfere no diagnóstico precoce do câncer de mama, em termos de sensibilidade, se tem que trocar ou não. Então, assim, hoje em dia, pela qualidade da prótese, não necessariamente tem que trocar como anteriormente, que o paciente trocava a cada 8, 10 anos, tinha que tirar aquela prótese, submeter um novo procedimento cirúrgico para fazer um implante de uma nova prótese. Então, hoje em dia, a gente faz o acompanhamento anual com ultrassom mamário. Então, se a paciente não vier a ter contratura, encapsulamento, não tem porquê haver a troca da prótese. Então, ela se torna vitalícia. Em relação ao diagnóstico precoce de câncer de mama, a paciente que tem a prótese mamária nem interfere. Se a paciente tiver de ter câncer, ela vai ter com a prótese ou sem a prótese. Não vai ser a prótese que vai ser um fator que vai fazer com que ela tenha o câncer. Mas agrava? Não, de forma nenhuma também não agrava. E ela pode fazer o diagnóstico precoce. Então, a paciente que tem prótese mamária, ela pode fazer a ultrassom mamária normal, como a mamografia, que não interfere no diagnóstico, ela pode submeter ao procedimento normal. E caso ela tenha algum cisto ou nódulo mamário, ela pode tirar o cisto ou nódulo mamário mesmo contendo a prótese, não tem problema nenhum. De fato, é muito comum essa cirurgia. E viria essa pergunta, ela é causadora do câncer? Ela provoca? Mas o senhor já me respondeu, mas vem uma segunda pergunta sobre a mesma. Ela tira a sensibilidade do seio? Pessoal, a questão de sensibilidade, como eu falei, das cirurgias de mama, quando você faz a redução mamária ou suspensão mamária,
a chance que você tem de perder a sensibilidade é bem maior, porque é uma cirurgia mais longa, que tem mais cicatriz, então você tem mais, você corta mais as terminações nervosas. Já a prótese mamária é uma cirurgia que tem menos chance de diminuir a sensibilidade, mas pode ocorrer. Quando a paciente quer colocar uma prótese um pouquinho maior, que você tem um descolamento maior da mama para poder comportar aquela prótese, existe a possibilidade da paciente diminuir a sensibilidade, sim. Existe essa possibilidade. Em relação à via de colocação também, né? Quando é pelo sulco mamário, que existem 3 vias de colocação da prótese mamária, pelo sulco mamário, pela areola e pela axila. Pelo sulco, o índice de complicações em relação à sensibilidade da auréola é muito menor. Pela auréola já é um pouco maior. Que a sensibilidade dela se dá na auréola. Quase sempre essa sensibilidade ela retorna ao normal depois de alguns meses, mas causa um desconforto durante esse tempo. Não é que a sensibilidade ela saia da areola, vem da inervação que pega a mama como um todo, mas a região da areola é a região mais sensível que tem. Então ela reclama mais da falta de sensibilidade no mamilo, na areola, mas ela pode perder na mama como um todo, a sensibilidade. Doutor Alessandro, e a suspensão da mama? É colocado uma prótese ou apenas é feito um procedimento cirúrgico normal? Não, existem as 2 opções, né? Quando a mama é caída, que a gente chama de pitose, né? Popularmente quando a mama ela é caída, se a mulher ela tem tecido mamário suficiente para fazer a suspensão e mesmo assim fica um volume mamário satisfatório, muitas vezes não há necessidade de colocação de prótese. E em outros casos, quando a mulher tem a mama caída e tem muito pouco volume de mama, que é muito comum até na cirurgia bariátrica, após grandes emagrecimentos, né, você só fazer a suspensão, a mama vai continuar um volume muito pequeno. Então você coloca a prótese para ter um volume e ter um formato de mama melhor. Porque geralmente esse procedimento ocorre após a mulher engravidar, amamentar, não é? Porque ela se avoluma, né? E depois ela volta para um estado. Mas existe a possibilidade em determinados tipos de mulheres, de pele, não sei, de voltar ao normal, normalmente sem cirurgia? Depois de uma gravidez? Sim. Existe, é muito difícil, mas tem. A gente vê casos de mulheres que até fazem cirurgia antes de ficar grávidas, né? Ficam grávidas, têm filho, amamentam e depois a cirurgia não se perde tanto. Não fica igual como era antes, mas continua um resultado bonito. Mas a maioria, o resultado ele perde. E a cirurgia bariátrica, o senhor falou aí, geralmente a cirurgia bariátrica ela tende a haver uma redução, geralmente no estômago, né? São feitos desvios lá dentro, né? Muitas vezes nem reduzem o estômago. Não reduz, é um desvio, né? E após uma cirurgia dessa natureza, é necessário fazer uma cirurgia plástica? Essas cirurgias são feitas para pacientes com realmente obesidade mórbida, então é muito comum o emagrecimento de 20, 30, 40 quilos, né? Aí, inevitavelmente, a pele não se adapta tão rapidamente, como o emagrecimento ocorre muito rápido, então ela fica pendente, né, em vários locais do corpo, né, no braço, na face, nas mamas, abdômen principalmente. Né, então quase sempre se faz necessário essas cirurgias. É uma coisa bem importante falar sobre isso. Os pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica têm um pós-operatório bem diferente de um paciente convencional que não fez cirurgia bariátrica. Então, o pós-operatório de um paciente que fez cirurgia bariátrica, o paciente, por esse desvio de intestino que é feito, então é um paciente que tem uma dificuldade de absorção nutricional de proteínas, então é um paciente que tem uma dificuldade maior de cicatrização. Então é um paciente que tem que ter um pouco mais de cautela no pós-operatório, tem que ter um acompanhamento mais fidedigno, entendeu? Ele tem que saber como é que vai ficar a sua cicatriz no pós-operatório, que ele demora mais para ter um resultado final. Então são cirurgias mais complexas quando se trata de cirurgia pós-paciente bariátrico, realmente. A cada paciente cabe ter os cuidados. Exato. Os cuidados que são peculiares, uma vez que o fato de externamente estar cicatrizado não quer dizer que internamente está tudo bem, né? Tem que ter muito... E é um paciente que normalmente, quando o paciente, como o Alessandro acabou de falar, que tem paciente pós-bariátrico que chega a perder 60 quilos, 70 quilos. Então é uma quantidade muito grande de peso em um tempo muito curto. Então não tem como se adaptar. E é um paciente que normalmente, a cada 6 meses, 1 ano, ele tem que fazer uma cirurgia. Então normalmente faz abdômen, mama, braço, perna, rosto. Então quanto mais velho é o paciente, quanto maior essa perca ponderal, mais cirurgia o paciente vai ter que submeter realmente. Cirurgia plástica é o tema de hoje do programa Café com Leite, e a Azul Entulhos apoia esse programa. Se você está pensando em reformar ou construir,
e não sabe o que fazer com aquilo que sobrou da sua construção, quero apresentar para você quem pode resolver seu problema. A Azul Entulhos. Ela chegou no Cariri para dar a destinação correta desse material, contribuindo assim para uma cidade mais limpa e um meio ambiente mais agradável, com agilidade e segurança na execução dos seus serviços. É só ligar 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulhos atende você. Olha, é incrível a quantidade de contêineres solta na região do Cariri colhendo entulhos. Azul Entulhos! Doutores, estamos chegando ao final do programa e eu queria saber, vocês trabalham, a clínica de vocês é Corporalis, é isso? Isso, é Corporalis Cirurgia Plástica, que fica no edifício Cariri Medical Center, ali próximo ao shopping. Todo tipo de cirurgia plástica? Cirurgia plástica. O Alessandro e o Dr. Roman estão... Sim, todos os tipos. Plástica, reparadora, estética, fazemos lá. Atendem só aqui no Juazeiro? Atendemos no Juazeiro, nesse consultório, né, mas a maioria das nossas cirurgias são feitas no Crato, né, no Hospital São Francisco. E o que você diria para encerrar o nosso programa? Que sugestão ou que orientação você diria àquela pessoa, àquela mulher? Sempre a produção fica reclamando porque eu digo a mulher, mas as mulheres que geralmente querem ficar mais bonitas, o que você orienta para que ela deva fazer para que os cuidados sejam eternamente fazendo ou não a cirurgia plástica, para que ela tenha esses cuidados, para que se torne, permaneça sempre maravilhosa e bonita, como são as mulheres nesse mês de março. A cirurgia plástica, a gente costuma dizer, ela faz parte de um projeto de vida quase, né? Que muitas vezes pacientes estão acima do peso, um pouco gordinhas e querem chegar no consultório e simplesmente se transformarem de uma hora para outra numa sala de cirurgia, né? A cirurgia plástica ela é só uma das coisas que ela deve fazer para melhorar. Outras coisas são ter um bem-estar de vida, uma condição de vida melhor, de alimentação, hidratação, fazer exercícios, que é muito importante, que os exercícios eles melhoram muito o resultado de uma cirurgia plástica, né? Então, independente de elas fazerem a cirurgia ou não, elas têm que buscar isso também, ter uma qualidade de vida melhor, né? Tanto para o seu bem-estar psíquico como físico, né? E a cirurgia plástica entra junto para poder melhorar isso aí. Então, muito obrigado pela sua participação, foi uma honra tê-los aqui no nosso programa e dizer que o programa Café com Leite está aqui à disposição dos senhores e dizer que sempre que tiver uma novidade e quiser dizer ao povo do Cariri, o programa Café com Leite vai estar sempre aberto a isso. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Roma. Foi uma honra também recebê-lo aqui. E será sempre bem-vindo, viu? Obrigado também pelo convite. E aí a gente quer dizer que a gente está pronto, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está pronto para vir, para ajudar, para tirar alguma dúvida que vocês tenham. A gente está à disposição. Em breve nós nos convidaremos novamente para a gente conversar mais sobre o tema. Nossos telespectadores cobram e assim nós faremos. Vamos a um rápido break, já nós voltamos. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço, contando com uma ampla estrutura e um atendimento realmente diferenciado, com total agilidade e rapidez na entrega. Além disso, dispomos de flexibilidade nos prazos e nas condições de pagamento e atendemos a todo o Cariri e regiões circunvizinhas. Venha fazer um orçamento. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento. Você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados.
Você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas 3571-6313. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção ou reforma, não se preocupe. A Azul Entulhos chegou para dar a destinação correta para este material, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e um meio ambiente agradável de se viver. A Azul Entulhos é uma empresa que tem maior agilidade e segurança na execução dos serviços, especializada para atender a demanda de sua obra com 100% de eficiência. Qualquer parte da região do Cariri, a Azul Entulho atende você. Agora chegou o melhor momento, o momento em que eu quero abraçar todos aqueles amigos que ligaram a sua TV e ligaram a sua internet para assistir o programa Café com Leite. Abraçar todos e dizer muito obrigado vocês aqui de norte a sul, de leste a oeste, Juazeiro, Crato, Barbalha, Caririaçu, de São Velho, Mauriti, Brejo Santo, ligados no programa Café com Leite, sempre mandando um alô, sempre dizendo que querendo um tema novo, e nós, a nossa produção, sempre preocupada em buscar o que há de melhor para você, telespectador da região do Cariri. Agora eu queria dizer para você que o Orfanato Jesus Maria José está promovendo um bingo em benefício de seus 100 anos, seu século de existência. O Orfanato Jesus Maria José foi fundado pelo Padre Cícero, que está promovendo aí nos dias 4 a 7 de abril um bingo com prêmios para você. Olha, a cartela custa apenas R$20, com um detalhe, você não precisa ir até lá. Você liga 3511-1692 e alguém vai até você, deixa a sua cartela, R$20 apenas, e você vai... Olha, é uma causa justa, não tenha dúvida disso, apenas R$20. Quero aproveitar e mandar um abraço a todos que fazem o Orfanato Jesus Maria José, que assistem o programa Café com Leite. E agora eu quero cumprimentar todos aqueles que nos mandaram um alô através do Facebook. Rubens, lá de Sobral, Vital dos Santos, Expedito de Petrolina, Zé Gondim, lá de Caruaru, Antônio Diogo, Maria dos Anjos, aqueles que na rua nos cumprimentaram, mandaram um alô, nos abraçaram e também merecem a nossa atenção. Doutor André Porto, muito obrigado pela sua audiência, já esteve aqui no programa. Orlando Silveira, lá de Fortaleza. Alcimar Monteiro também esteve no programa Café com Leite, ligando para a gente aqui. Marcos Romildo da Marpel, Dilson e Edgar, na rua Carlos Gomes. Fábio Carneirinho, muito obrigado pela audiência. Ronaldo Pereira e João Dário, que é contador também, mandando um alô para o programa Café com Leite. Um abraço a todos, amanhã estaremos de volta com um novo tema, uma nova conversa, uma nova informação. Um abraço a todos e até lá.